Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um AreaCast, desta vez com um entrevistado extremamente especial, Sr. Márcio Nunes, bem-vindo! Olha, é uma satisfação muito grande poder estar aqui na Associação Regional dos Engenheiros e Arquitetos, categoria que eu conheço muito bem, participo como engenheiro agrônomo e fico muito feliz, muito satisfeito de poder estar num momento tão especial, podendo demonstrar o nosso trabalho e a importância disso, porque nós temos que mostrar que a nossa profissão tem que ser valorizada acima de qualquer coisa. Nós temos um diploma, carregamos um histórico escolar, carregamos um histórico ao longo da vida e meu trabalho, acima de tudo, tem sido por respeitar a responsabilidade técnica. Acima de qualquer coisa, então eu fico muito feliz de poder estar aqui, poder falar um pouco do que eu procurei fazer na minha vida inteira. E é muito bom ter você aqui. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. A gente sabe que está extremamente corrido aí, então eu agradeço mais uma vez. E também apresentar dois novos membros da nossa mesa, né? O senhor Gabriel, que já fez um podcast com a gente, presidente da Associação Regional de Engenheiros, e Paula, também membro da diretoria da Associação de Engenheiros. Então, muito bem-vindo vocês também. Muito obrigado. Obrigada. A nossa ideia, mais uma vez, é um bate-papo tentando enaltecer a palavra ética, um termo tão importante para nós enquanto profissões, mas também a nossa vida pessoal. Então eu vou deixar vocês dois um pouquinho esperando, porque eu quero conhecer o nosso convidado. Márcio, a gente sabe que você é uma figura pública, mas a gente gostaria de saber um pouquinho mais de você. Quem é você? Quem é você na vida profissional? Como você veio parar na política? Então assim, faz um resumão pra gente, desde quando você era uma criancinha até agora. Eu sou, na verdade, eu entendo como um felizardo, né? Que diz que a primeira professora a gente nunca esquece. E minha primeira professora foi minha avó, a dona Josefina Wendling Nunes, dona Fifi, que fundou a primeira creche de Campo Mourão, a creche Sagrada Família. E lá que eu estudei, e lá que eu fui alfabetizado aqui em Campo Mourão. E a minha segunda professora foi minha mãe, no primeiro ano primário, no grupo escolar Marechal Rondon. Então, fui sempre muito feliz, as minhas primeiras professoras eu nunca escolhi, nunca esqueci. E de lá veio a minha base, a minha formação como ser humano, né? E a primeira coisa que eu aprendi foi o amor pelas pessoas, né? O respeito pelas pessoas, e é isso que eu estou podendo executar hoje no meu trabalho. Fui estudar em Curitiba muito cedo, com 13 anos de idade, entrei na faculdade com 15 anos, né? Fundação Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel em Bandeirantes. Fui o engenheiro agrônomo mais jovem a se formar naquela época no Paraná, não sei se hoje alguém superou, com 19 anos de idade. Infelizmente, no dia seguinte, acabei perdendo meu pai. Acabou falecendo jogando futebol aqui em Campo Mourão. Meu pai era um homem muito querido, muito conhecido. Só teve um emprego só na vida, trabalhou no grupo do Trombini aqui em Campo Mourão. Tanto é que o nome dele é José Tadeu Nunes, mas ele era conhecido por Tadeu do Trombini. Não era Tadeu Trombini, ele era do Trombini, né? E aí virei arrimo de família, filho mais velho. Tracei uma carreira profissional muito forte na área privada, né? Nos negócios da família. Nós temos uma empresa familiar, né, de agronegócio. Meu irmão Tadeu também é engenheiro agrônomo, acabou se formando também e tocando as propriedades. Tive uma oportunidade de ser candidato, fui vice-prefeito de Campo Mourão, muito jovem ainda, com 20 e poucos anos de idade. Naquela oportunidade acabei, como eu era vice-prefeito de Campo Mourão, me candidatei a deputado. Fui o 24º deputado mais votado do Paraná e fiquei fora por causa da legenda. São 54. 30 foram deputados com menos voto que eu. Aí eu achei que eu era muito ruim de política. Voltei para a vida privada e toquei lavoura minha e para os outros em Mato Grosso do Sul, em Goiás, aqui em Campo Mourão. Comecei o plantio de soja no Arenito Kaiowá. O plantio de soja no Arenito Kaiowá é uma invenção nossa, junto com o ex-prefeito de Mourão, Fernandes Canavaca, programa que chamava Pater, era um programa de combate à erosão, atender esse solo frágil, e hoje a gente vê que está realmente a região toda aberta, a soja acabou entrando, a agricultura entrando, era uma pecuária extensiva, com poucas cabeças por alqueire, e vim tocando a minha carreira. E um dia, fui formar minha filha, tenho uma filha médica, né, doutora Maria Fernanda, sou casado faz 35 anos com a Fátima, que é a vice-prefeita de Campo Mourão, e a minha filha foi uma das pessoas reconhecidas aí pelo trabalho que ela fez na época da Covid. Foi a primeira a começar a trabalhar e foi a última a parar
e principalmente da função mais difícil, porque ela era socorrista, anestesista. Ela tinha que entubar as pessoas para poder, naqueles momentos difíceis de entrada em UTI. E ela era a que mais cobrava do pai, do governador, todo dia, toda hora, para ter uma atenção especial. Tanto é que nós fizemos um esforço grande com respiradores, UTIs, etc. E agora que a pandemia diminuiu, os equipamentos ficaram em Campo Mourão, que ampliou muito o nosso serviço hoje, né? E aí, um belo dia, eu achei que estava na hora de voltar para a política, porque não existe oficina mecânica boa com mecânico ruim. Não tem obra boa com engenheiro ruim, né? Então, a política é a mesma coisa, não tem política boa com político ruim. Eu entendi que eu estava preparado, que eu tinha condições, e que no caminho de volta, que era a minha reentrada na minha carreira política, seria mais difícil eu me perder. E não deu outra, né? Fui candidato a convite do governador Ratinho Júnior, que já tinha um projeto, ele era deputado federal, voltou para o estado para ser candidato a deputado estadual, para construir a base política, para ser candidato a governador, reeleito governador e candidato a presidente da República. É nesse projeto que nós estamos. Então me convidou para mim voltar para a vida pública, voltei, vim para ele junto no PSC, ajudamos a montar a chapa, elegemos 18 deputados estaduais, ele fez o mais votado, com quase 400 mil votos, eu fui o quarto mais votado, fiz 45 mil votos, e nós elegemos uma bancada muito grande, né? Eu fui o quarto de 18, dentro do nosso partido entrei bem, e aí veio a segunda fase. Isso foi em que ano? Isso 8 anos atrás. 8 anos atrás. Exatamente, 9 anos, porque o projeto começou um ano antes, né? E aí, 5 anos atrás, a gente resolveu que tinha que montar um programa de governo, que você, quando vai governar, não é a personalidade que governa. A personalidade, ela corresponde àquilo que o plano de governo diz. Você representa, já que nós somos a safra nova na política, apesar de eu já ser um homem experiente, com 56 anos de idade, mas na política, né? Apenas 8 anos, né? Nós precisávamos fazer diferente. Então, a ideia era escrever um programa de governo que fosse execuível e executar esse plano de governo. Então, nós percorremos o estado do Paraná, eu criei um programa que chamou Espaço Democrático, que falava, tinha até uma música, falava, eu, você, é nós. Vamos debater o Paraná. No Espaço Democrático, nós queremos ouvir a sua voz. Porque não é de Curitiba, de trás de um escritório, que você consegue traduzir aquilo que as pessoas precisam e tem que acontecer. Que o homem público, quando ele transforma a necessidade, a precisão das pessoas em realidade, esse é o maior ganho para ele e para a sociedade. Feito o espaço democrático, escreveu um programa de governo. Escrevi o programa de governo junto com o governador Ratinho Júnior e com a nossa equipe. Por isso que eu posso falar que eu sou o governo Ratinho Júnior e ele participa e nós participamos juntos. E ele faz parte do meu governo. Nós governamos o estado para e passo. Esses 5 anos, né, esses 3 anos e 8 meses que ele está no governo. Esse programa de governo foi a apreciação popular, ganhamos as eleições, o Ratinho Júnior representando esse programa daí de governo já, e tínhamos que governar. O primeiro que foi convidado para ser secretário de Estado fui eu, o primeiro, não fui o segundo. E ele me chamou e falou, olha, eu preciso do teu trabalho, e para o guerreiro mais valente, o lugar mais difícil. Eu quero que você vá para a Secretaria do Meio Ambiente. Paraná, há muito tempo, parou de crescer, parou de se desenvolver. As empresas que estão no Paraná, que querem expandir, estão indo expandir em Santa Catarina, como o Mufato, que levou o seu centro de distribuição para Santa Catarina. Os portos, como o Porto Itapoá, está bombando, porque os portos do Paraná não vão mais. As empresas estão saindo daqui para o Paraguai, para o Mato Grosso do Sul, menos para o Paraná. Se as que estão aqui não conseguem ampliar aqui, como é que as de outros estados vão vir para trazer o crescimento? Como é que, de outros países, como é que esse dinheiro vai vir para cá? Eu preciso que você cuide desse para mim. Falei, tá bom, mas eu estou te mandando para o cemitério dos políticos. Ele falou para mim. Eu falei, mas peraí, um amigo, um companheiro, convida o outro para ir para um churrasco, para uma festa, para uma pescaria, para qualquer coisa. Mas para o cemitério dos políticos, foi porque ninguém saiu vivo de lá. Todos que foram para lá, ninguém sobreviveu. Todos que saíram de lá, acabou a sua carreira política. Eu falei, então, tá certo, eu vou pensar, a gente vai ver. Nesse dia de noite eu cheguei em casa. E tem um dia que o Tico e o Teco, né, que os dois neurônios conversam, e nessa noite eles conversaram. E eu, talvez em 1 hora, em 2 páginas, em 2 folhas escritas à mão, eu desenhei o que é hoje a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo do Estado do Paraná, que começou pelo maior problema, que era o problema de licenciamento, outorga, fiscalização do Estado. Tinham 5 órgãos,
né? O IAP, o ITCG, Instituto das Águas, Mineropar e a Floresta. Quando você ia começar um projeto, você tinha que ir no Instituto das Águas pegar uma outorga prévia. Aí você tinha que ir no IAP para começar um licenciamento. Aí você tinha que ir na Mineropar para ver toda a questão minerária do solo, etc. Aí você tinha que ir no TCF, TCG para ver toda a questão de regularização fundiária, relação com o INCRA, porque os terrenos são periurbanos, de expansão, principalmente loteamentos. Tem que fazer essa intervenção com o INCRA, e tem intervenção com a questão de indígena, e assim vai, ICMBio e etc. E ainda a questão florestal numa supressão vegetal. Então, o empreendedor tinha que ir em 5 lugares para começar um processo. Então, o que eu fiz? Eu fundi tudo isso, acabei com o sombreamento que tinha nas áreas e criei um órgão só, com um presidente só, que passou a se chamar Instituto Água e Terra. Esse passou a ser o pilar principal do grande guarda-chuva, que seria a CEDEST. Na sequência, eu trouxe a Invest Paraná, que também eu criei, que está lá dentro, o Paraná Competitivo, que é o incentivo fiscal, para dar um choque para o pessoal da área ambiental perceber que a nossa visão é que era muito possível crescer, se desenvolver, gerar emprego, renda, fazer turismo, cuidar do meio ambiente, recuperar o meio ambiente, preservar o meio ambiente, tudo isso ao mesmo tempo, que não eram concorrentes e que nós tínhamos tecnologia e narrativa para não ficar disputando de um lado o eco chato, aquele que só enxerga o mato e o bicho do mato, e do outro lado o empreendedor desavisado, achando que podia fazer tudo de qualquer jeito. Conseguimos fazer isso com a vinda da Invest Paraná, que a Invest queria trazer empresas e o meio ambiente refratário. Então, quando a gente trouxe, o pessoal do meio ambiente entendeu que quando surge o famoso empreendedor, aquele que quer fazer um empreendimento, o que nós temos que fazer? Nós temos que dar toda a orientação técnica, toda a orientação jurídica e toda a agilidade para que ele possa chegar lá. Não é um processo de licenciamento que demora bastante, que é bom. E não é porque é rápido, que é ruim. Desde que tenha responsabilidade técnica, bons critérios elegíveis para que chegue na mão do técnico o que ele tem que fazer e não a toda hora fazer um novo pedido de uma coisa, mas faltou isso, faltou aquilo, mas você não disse o que precisava. Então, numa folha, um checklist do que precisa ser feito. É a diferença de você ter um técnico na área técnica, né? É uma briga que nós temos muito dentro do CREA, que nós queremos que as áreas técnicas da área de engenharia sejam ocupadas por profissionais técnicos. Porque o técnico ele tem uma visão diferente das áreas, né? Não, e não mais que isso, né? Na verdade... Provavelmente você passou muitas vezes por esse problema de ter que ir não, claro, não, porque como eu estava de um lado do balcão e tive a oportunidade de passar por outro, sendo deputado estadual primeiro, então toda a questão de legislação, lei, decreto de lei, portarias, resoluções, então eu domino. Quando eu cheguei lá, dominei eu, produtor rural, o cliente, eu deputado, o legislador, e eu o secretário, o fazedor. Então, no fim, nesse momento, o que aconteceu? Eu estava preparado para assumir. Não teria, acho que, um outro homem na face da terra com condição, nesse momento, de no Paraná, fazer o que eu fiz, porque eu estava preparado em condições. E é isso que acontece, eu preparo. Eu, como sou um técnico, sou político, e tenho um grupo totalmente técnico comigo, totalmente. Dos mais de 100 cargos de confiança, eu não tenho ninguém que não é biólogo, geólogo, engenheiro civil, arquiteto, engenheiro agrônomo. Tanto é que os escritórios tinham 2 funcionários, hoje cada escritório tem 30. Praticamente todos os escritórios nós temos todas as profissões. Um pouco de dificuldade na área da geologia, porque não tem profissional. Né? Nós fizemos concurso público, colocamos muitas pessoas para dentro, criei a residência técnica, criei os bolsistas, dei oportunidade para mais de 1.000 jovens no Paraná, que hoje já estão empregados. A pessoa diz, mas perdemos, cara. Não perdemos, nós ganhamos. Plantar árvore é bom, mas plantar gente é muito melhor, né? Conseguimos vencer isso e trouxemos o turismo para dentro, porque o turismo é um negócio, o negócio que mais vai crescer são os grandes negócios do meio ambiente. O cara queria fazer num reservatório, tem aqui os exemplos da nossa usina Mourão, queria fazer um empreendimento, não conseguia, é uma área que já está impactada, o dano já foi cumprido quando construiu a pequena central hidrelétrica, nós vamos aproveitar isso para gerar emprego, turismo, esporte, etc. Construiu uma resolução, por exemplo, que disciplinou o Estado do Paraná, hoje é o único estado que disciplina como pode ser usado o entorno de reservatórios artificiais. Tanto é que um terreno na usina, que eram terrenos embargados, que valia 100 cruzeiros, 100 mil reais, hoje vale 1.200.000, 1.500.000, cada casa uma melhor que a outra saindo, condomínios acontecendo.
Então, deu essa visão. E veio o turismo, veio as parcerias privadas, veio o CIMEPAR, que é o grande sistema que eu transformei também, que era só análise de chuva, se choveu ou não. Ele passou a ser um grande órgão que monitora tudo isso. Porque como nós estamos crescendo muito, mas nós temos que mostrar para o mundo que nós estamos crescendo com sustentabilidade. Quem mostra? O CIMEPAR, que passou a ser o sistema de monitoramento, satélite, radar, mudanças climáticas, análise e de crise climática, nós já estamos vivendo a crise climática. Então, medição de emissões atmosféricas, efluentes e tudo. Trouxemos a superintendência da pesca, que é uma área importante, principalmente no repovoamento dos rios, programa Rio Vivo, porque se você soltar o peixe no rio e ele procriar e sobreviver, é que a água está boa, quer dizer, o peixe é um bioindicador. Né? Então foi assim, uma secretaria que juntou 7 secretarias numa só. E aí o Paraná foi o estado que mais cresceu no Brasil. Né? 430 mil novos empregos gerados, gera mais emprego que São Paulo, que tem 3 vezes a nossa população. 150 bilhões de novos empreendimentos no Paraná, e de quebra não. E ainda, com muita competência, 2 prêmios. Um prêmio internacional, você sabe que o Brasil tem uma imagem muito ruim no exterior com relação à sustentabilidade do meio ambiente, mas nós ganhamos da ONU, da OCDE, que cuida dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e ESG. Né? A ONU diz o seguinte, a OCDE, que o Paraná tem as melhores práticas ambientais do Brasil. Não sou eu que digo, é a ONU, a OCDE. E tem um índice, que é o índice de competitividade entre os estados. O dia que nós pegamos, 3 anos e 8 meses atrás, o Paraná era o 18º colocado. O ano passado, o Paraná ficou em primeiro lugar. Número 1, em sustentabilidade, meio ambiente do Brasil. Segundo, não sou eu, segundo, o índice de competitividade entre os estados, que mede saúde, educação, segurança e mede meio ambiente e sustentabilidade. Eu pensei, sorte de principiante. Né? Estava em 18º, como é que chega em primeiro? Em 2 anos. Mas só que agora em setembro saiu de novo o prêmio e o Paraná é bicampeão. Então aí não é mais sorte principiante. Aí mostrou realmente que tem realmente competência técnica. Então o que mais cresceu, o mais que desenvolveu, foi o que mais cuidou e foi o que mais recuperou. Então esse é o trabalho que a gente fez junto com o governador. E agora estamos indo para outra fase, que é a reeleição do governador. Né? E me parece muito bem encaminhada, porque ele deu asa para pessoas como eu, né, que tem a área técnica, mas tem uma condição política, que política é a busca do bem comum. Eleição é uma coisa, política é a busca do bem comum. Ao contrário, aquele que é bem próprio em detrimento da sociedade é a politicagem, é o politiqueiro. É esse que nós estamos aqui para banir, por isso que a gente é a safra nova. Então agora, a reeleição do governador, com uma base técnica forte, e eu como político em cima disso, eu dei asa para os nossos técnicos voar. Eu fui a voz do técnico, eu sou a voz do técnico, tanto é que eu fiz o primeiro concurso depois de 35 anos, eu criei os residentes técnicos, que saem com uma pós-graduação com a Universidade de Ponta Grossa ou outra, e estão saindo praticamente todos empregados, que inclusive formando muita gente. Criei os bolsistas, quer dizer, o pessoal que já está mais graduado, também vinculado ao CIMEPAR e a nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Paraná. Então, assim, muito forte a voz que eu dei para o responsável técnico e valorizei a capacidade técnica, tanto é que hoje o responsável técnico já está valorizado, né? Nós temos muitas ações já que o responsável técnico assinou. E quem contratou o projeto diz que confia no técnico e assume a responsabilidade junto com o técnico. A análise do processo é muito simplificada. Muito simplificada. A palavra do técnico vale. E agora, só que tem uma eleição para ser ganha. E o político não cai do céu e nem vem das profundezas do inferno. O político sai da urna mesmo. Então nós temos uma eleição para ganhar. Precisamos ganhar o governador Ratinho Júnior, porque ele tem dado condição para os técnicos, que daí, no caso, também tem condição para outros técnicos. Nós temos aí o Joel Krieger, que é o ex-presidente do CREA, presidente do CONFER, licenciado, tem uma carreira extraordinária. Nós estamos capenga. Eu aqui no Paraná estou precisando de um companheiro lá em Brasília para poder me ajudar, inclusive ajudar muito mais, porque as leis que são feitas em Brasília acabam sendo regulamentadas no Paraná. Então tem muita coisa que a gente está fazendo aqui, que o Joel vai poder pegar como exemplo e levar para lá. Muitas coisas que o Joel fizer lá, nós vamos regulamentar aqui no Estado. E lembrando que quando você regulamenta uma matéria no Estado que dá certo, você acaba influenciando nos outros estados. Os outros estados acabam colando, copiando.
E o Paraná é justamente isso. Nós paramos de colar o dos outros. Nós construímos o inusitado. Tanto é que a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e Turismo no Brasil só tem uma. A que nós criamos, né? Que o técnico Márcio Nunes, o engenheiro agrônomo Márcio Nunes, criou com o aval do governador. Aí o pessoal fala, mas aí é muito fácil. O governador te deu a carta branca? Eu falei, não deu a branca. Ele deu a branca, a azul e a amarela. Ele deu todas as cartas para que eu pudesse fazer. Mas só que, no dia que ele me convidou, que ele falou que me mandava para o cemitério dos políticos, eu falei para ele, olha, o cemitério é para lá, mas eu vou para cá. E você está falando que você está me dando o pior lugar. Mas o dia que eu sair, vai ter uma eleição atrás. E eu vou me eleger, e muito bem, e vou eleger uma bancada muito forte do meu lado. E aí vão dizer que você me deu a melhor secretaria, por isso que eu estou sendo bem votado. Parece que é sorte, mas não é. Não é sorte, não é. Eu acho que é uma mistura entre uma competência técnica e uma vivência. E aí a gente consegue construir um departamento que é extremamente importante. Hoje a gente conhece a importância desse departamento, principalmente para nós que somos técnicos. Só, na minha visão, isso é muito possível pela sua formação. Então eu queria entender um pouquinho como você escolheu ser engenheiro agrônomo, se teve uma influência familiar, e principalmente se você atuou em entidades de classe quando você estava ativamente enquanto engenheiro agrônomo. Não, sem dúvida nenhuma. Eu sempre exerci minha profissão com muita força. E aí a escolha é o dom, né? A escolha é o dom. Eu venho de uma família de produtores rurais, né? Meu pai comerciante, mas a família da minha mãe produtores rurais. E sempre aprendi, fui influenciado pelo exemplo do meu avô, seu Antônio Kloster, né? Que veio de Curitiba, depois Ponta Grossa, depois Boa Ventura, vieram a Campo Mourão, nesse ciclo de colonização. Meu pai a família veio de Castro, né, com a minha avó, que já era professora, muito bem formada, até que fundou a creche em Campo Mourão, né, Dona Fifi, e depois fundou a primeira PAI de toda a região noroeste do Paraná, que tem o nome dela, né? A PAI de Campo Mourão tem o nome dela, Josefina Venelini Nunes, Dona Fifi. Então, na verdade, eu fui educado pelo exemplo, né? Não é fácil o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu tive um exemplo dentro de casa. Então, a minha família é uma família que tem uma linhagem de trabalho e uma linhagem de amor e carinho. É isso que eu represento, o trabalho, o amor e carinho que eu sempre recebi e tenho procurado dar. Recebi, quero dar. Dei para minha filha, estou dando para a sociedade, como a Fátima, minha esposa, também. E aí, como engenheiro agrônomo, me encontrei, e aí a vida me levou, filho mais velho, rimo de família, 19 anos, a vida me levou, e num determinado momento fui convidado, nessa oportunidade que eu estava na política, eu fui vice-prefeito de Campo Mourão, fui secretário municipal da Agricultura e Meio Ambiente de Campo Mourão. Já naquela época, 30 e tantos anos atrás, eu criei um programa, na época, inovador, que chamou Lixo é Real. Foi um programa que teve repercussão nacional, onde hoje se fala muito já em reciclagem de lixo, cooperativas de catadores, mas naquela época não tinha nada disso. Então nós fazíamos mutirões nos bairros, comprávamos o lixo, juntamos o pessoal do tiro de guerra, escola, comprava o lixo, porque no fundo das casas, antigamente, como o lixo não tinha valor nenhum, tinha fogão velho, geladeira velha, sofá velho, garrafa, casa das pessoas, era um criatório de doença, né? Então criei esse programa, nós íamos nos bairros, comprávamos, e esse dia coincidia exatamente com a feira do produtor rural que nós criamos em Campo Mourão, que passou a ser uma feira que começava às 5h30, 6 horas da tarde. Então as pessoas saíam do trabalho às 6 horas da tarde e iam para a feira como vão até hoje. Foi nós que criamos também. Só que o lixo que a gente comprava, quem participava só podia comprar com um vale que chamava Vale Real na feira do produtor. Então ele recebia um Vale Real e só podia comprar na feira do produtor. Aí o produtor pegava esse vale, no final da semana, ia lá e trocava. Você lembra disso, Paulo? Eu lembro disso, eu era uma criança. E ainda nós sorteava uma bicicleta. Sorteava uma bicicleta. Sabe por que eu lembro disso? A gente passou um dia fazendo uma faxina no fundo da casa da minha avó, eu e 2 primos. A gente vendeu, eu era uma criança, devia ter uns 5 anos, e eu lembro até hoje, eu fui passado para trás naquilo, meu primo ficou com mais do que eu. Então é por isso que eu lembro desse Você ficou sem o pastel, né? Fiquei sem o pastel, eu só consegui pastel. Cara, você imagina uma coisa maravilhosa, que foi um programa que o produtor rural conseguiu vender os produtos dele. Fizemos um programa de saúde pública que limpamos o fundo das casas, programa de educação ambiental para as crianças, e a felicidade. Você veja só, muitas crianças iam lá e não podiam comer um pastel, não tinha. Porque uns 5 reais que o pessoal ganhava, 10 reais, você não vai no mercado fazer uma compra. Mas para você comprar verdura e comprar o pastel, então eu vi essa cena que você está narrando,
que até emociona a gente, né? Assim, tantas e tantas vezes, né? Tantas e tantas vezes. Aí, em virtude desse trabalho, eu fui convidado à época para ser chefe regional da SEAB, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, regional, daí já. Fiz um trabalho muito bacana, e aí ali eu iniciei um trabalho de retirada do BHC das propriedades rurais. Nós tínhamos um problema seríssimo com o BHC, porque em um determinado momento a cultura do café era muito forte. O BHC é um produto muito usado, cancerígeno. Um belo dia acabou o café e proibiu a utilização. O que o produtor fez? Enterrou o café, enterrou o BHC. Ou deixou numa tulha, que essa tulha acabou virando uma tapera véia, e dentro da tapera véia, todo mundo sabe, chove, e quando chove, pegava aquele BHC que estava armazenado em sacos de papelão, contaminava a água, que contaminava o solo, tanto é que na região de Londrina, as mães até hoje ainda apresentam resquício de BHC no leite. Então eu fiz um trabalho hercúleo, ajudei a criar as vilas rurais, fui responsável pela implantação das vilas rurais junto com o Jaime Lerner, aqui no estado do Paraná. Fizemos um grande programa de incentivo à melhoria da qualidade da propriedade rural, com extensão rural, porque eu sou um extensionista e sei que a extensão rural é que realmente leva ao crescimento. Naquela época as cooperativas não tinham tanta força, na época a Emater atendia muita gente. Fiz um belo trabalho e daí voltei para a vida privada de novo, cumpri meu papel nesse momento, voltei mais 10, 15 anos na vida privada. Aí fui chamado em virtude desse trabalho para ser diretor da Emater do Paraná, em todo o Paraná. Aí já fui ocupar uma outra função, fui ser diretor administrativo e financeiro do instituto que tinha um escritório em todo o estado do Paraná. Na época que ainda era de assinar o cheque, que você assinava o pagamento dos funcionários, dos 1.000 funcionários, assinava todos os pagamentos. E lá na Emater, que era uma empresa que estava para fechar, nós também conseguimos fazer concurso público, fizemos aposentadoria daqueles que já tinham chegado a hora, que queriam sair, também precisavam uma reciclagem. Lá naquela oportunidade já fizemos um grande concurso público, incluímos pessoas, reduzimos as despesas, aumentamos a receita, buscamos recursos do governo federal, conseguimos fazer pela primeira vez uma interlocução hoje é o IDR, mas da Emater, com o governo federal. Conseguimos mais de 800 carros, tinha uma frota velha, caindo nos pedaços, Fuc velho e Jeep. De Fuc velho e Jeep nós passamos na época para Gol, Estrada, carros com ar-condicionado, conforto para o técnico. Consegui readequar o valor das diárias, que estava muito baixo, o pessoal não conseguia trabalhar, saía para trabalhar no Paraná inteiro, acabava tendo que pagar do bolso para trabalhar. Implantei o cartão corporativo, que se mal usado é um desastre, mas se bem usado é um espetáculo, que acabou resolvendo. Como é que funcionava? O cara tinha que pegar um adiantamento para sair viajar e depois tinha que prestar contas desse adiantamento. Você imagina só o tamanho que era o departamento só de prestação de conta de viagem. Tinha que pedir a viagem, o departamento atrasava, o cara não ia viajar na hora certa, depois o cara voltava, tinha que prestar conta, era uma loucura. Quer dizer, um departamento para 400, criamos um cartão, acabou com isso. Então colocamos a Emater lá em cima. Aí nessa sequência acabei perdendo meu avô, que é o Antônio Closter, e aí mais uma vez para casa, aí sim para ser o arrimo da família toda mesmo, né? Meus tios, meus avós, resolver toda a parte burocrática, separação de família. Resolvido isso, né? Mato Grosso, Goiás, trabalhando para mim, para os outros, dando assistência e construindo novos programas. E aí veio então a eleição, né? Aí fui chamado também para ser presidente da Sudersa na época, que era a Superintendência de Recursos Hídricos e Saneamento do Estado do Paraná. Cheguei lá e conheci a equipe que está junto comigo hoje, que é o Everton Souza e Companhia Limitada, que comandam hoje, que é o secretário hoje do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, né, que me ajudou a criar o Instituto Água e Terra. E lá na chegada, logo no primeiro mês que nós detectamos, entrevistei as pessoas, que nós precisávamos fazer ali já uma mudança. E o nome do lugar era chamado Sudersa, era muito conhecido, muito forte, que vinha vindo da Sudene, da Sudesul. E aí, naquele momento, eu criei o Instituto das Águas do Paraná. Que ano foi? Aí fazem 12 anos. Fazem Faz algum tempo. Faz algum tempo. Aí fazem 12 anos. E nessa oportunidade, aí 12 anos atrás, veio uma eleição para governador, eu fui convidado para participar, estava totalmente fora.
Acabei participando, fui convidado daí então para ser presidente da Sudersa, assumi e transformei ela no Instituto Água e Terra. Ali foi a primeira mudança. Quando eu transformei ela no Instituto Água e Terra, o meu nome surgiu. Inclusive, eu comecei a ser conhecido como Márcio das Águas. Porque eu fiz galeria. Você passou uma parte também no Instituto de Águas, né? Sim, eu criei o Instituto das Águas. Eu criei o Instituto das Águas do Paraná. Porque para um problema seríssimo de erosão, para vir um asfalto tem que fazer galeria, uma obra que ninguém quer fazer, que depois que se enterrou os tubos ninguém mais vai ver. E eu fiz um programa muito importante que começou a chamar Procel, que é um programa de ressocialização que eu utilizei a mão de obra dos apenados e criei o programa de conservação do solo e da água, por isso que chamava CEL, Programa de Conservação do Solo e da Água do Estado do Paraná, e utilização, ressocialização do preço. Foi um sucesso. E a criação do programa Água no Campo, que é o programa de levar poços artesianos para a comunidade da Europa, porque não tem água, não tem crescimento. Sim. A história do desenvolvimento do mundo está em torno das águas. Então eu criei isso das águas em cima disso, e aí passei a ser chamado Márcio das Águas, que inclusive foi muito difícil ser reconhecido o Márcio do desenvolvimento sustentável do turismo, Márcio, porque o Márcio das Águas ficou muito forte. E quando eu estava lá, o Márcio das Águas, eu percebi que tinha um espaço para mim ser candidato a deputado estadual. Aí sim, que o Ratinho Júnior, coincidente, me chamou, porque eu era o Márcio das Águas, ele me chamou por isso. E aí o Márcio das Águas fez a parceria com o Ratinho Júnior, se elegeu deputado, virou secretário de Estado, em cima de um programa de governo, criamos a CDS, toda essa história que eu já contei, e estamos aqui agora, pronto para a próxima jornada, e não sei o que nós vamos inventar para frente, mas alguma coisa vai sair de bom. Parado não vai ficar, a gente já percebeu que eu sou uma pessoa bem agitada, não gosto de estar parado. Márcio, a gente percebe uma influência e uma essência familiar muito grande em você. E é muito disso que a gente chega no tema oficial deste podcast, que é sobre ética. Eu queria entender um pouquinho o que é ética para você e como ela é repassada dentro do seu ambiente de trabalho. Bom, primeiro a ética é você dar um exemplo para que as outras pessoas possam fazer uma coisa semelhante, né? Que possam se espelhar em você. Eu tive um grande ídolo, não gosto de chamar de ídolo, porque na verdade ídolo é que está idolatrando alguém, mas um grande referencial. O grande referencial na minha geração foi o Ayrton Senna, né? E ele era um craque atrás do volante, mas um craque na vida. Quando chovia, ia a certeza que ele ganhava, porque ele era mais habilidoso, mais esforçado, chegava lá. Mas ele tem passagens maravilhosas como assim. E quando eu venço uma corrida, não fui eu que venci. Eu estou apenas finalizando o trabalho de muita gente. Eu sou um finalizador. Eu sou uma pequena engrenagem de uma grande máquina. Eu faço parte de uma equipe. Então, eu sempre trabalhei muito em equipe, procurei demonstrar para a minha equipe através do exemplo, chegando cedo, dormindo tarde, fazendo as coisas direito, respeitando as pessoas, não faça para o outro aquilo que você não quer que faça com você mesmo, e principalmente colocando processo, rotina e finalização. Tanto é que a primeira coisa que eu acabei quando eu cheguei na secretaria foi com o GT, que era o grupo de trabalho. Não, eu criei o GR, que é o grupo que resolve. O que você fez? Estamos trabalhando. Nossa, mas quanto tempo? Estou trabalhando isso faz 5 anos, 6 anos, 10 anos. Não, você tem que resolver. Gente para criar problema no mundo tem muito, e gente que sabe os problemas, aí tem demais. O problema é esse, o problema é aquele, o problema é aquele. Eu quero saber as pessoas que resolvem. Então eu acho que a ética é você resolver os problemas da sociedade de uma forma eficiente e que você possa transformar aquilo que você está recebendo, que você está na vida pública tendo uma remuneração. Se você está na tua vida privada, você tem uma remuneração, você está tocando por conta própria, mas você conseguir transformar isso em trabalho e resultado. Então isso para mim é ética. Não fazer para o outro aquilo que você quer, que você não quer que faça com você mesmo. É muito simples, né? Respeito aos outros e não fazer para o outro aquilo que você não quer que faça. É isso, para mim, ética é a vida. O que pode demonstrar se você é ético ou não é a tua vida. Constância de propósito, ouvir todo mundo, mas no fim você formar a tua opinião. Não ser o famoso Maria vai com as outras, né? Ouve todo mundo, porque ninguém é mais inteligente que ninguém. Pede a participação das pessoas. Como eu pedi para montar esse trabalho, eu pedi ajuda para o CREA, pedi ajuda para o CONFEA, pedi ajuda para a Federação dos Agrônomos, que eu fui vice-presidente, inclusive. Sou filiado ao CREA, pedi ajuda para o CEPAR, pedi ajuda para a FAEP, pedi ajuda para a FETAEP, pedi ajuda para a Associação dos Engenheiros, Nelson Gomes me apoia, um grande companheiro. Pedi ajuda para o pessoal do Pro-Paraná, pedi ajuda para o pessoal da Engenharia Ambiental, um curso que há mais de 20 anos implantado no Paraná, não tinha sido regulamentado, não tinha carreira de Estado. Eu precisava contratar engenheiro, não pode contratar, não tinha carreira de Estado. Criei a carreira de Estado
E todas as resoluções que nós fizemos, como por exemplo, a que desburocratizou a questão dos loteamentos, por exemplo, dos empreendimentos imobiliários, eu chamei os proprietários das imobiliárias, chamei os clientes, chamei os corretores de imóveis e chamei os nossos técnicos. E junto, debatendo 4, 5 dias comigo junto, nós escrevemos novas resoluções. E assim foi com o setor rural, por exemplo, com o Descomplica Rural. Você construir um aviário de frango, você ficava 482 dias na fila para pegar uma licença, para aí você ir no banco financiar. Hoje, se tiver todos os documentos, dispensa de licenciamento ambiental até 7 mil metros de área construída. Peixe, até 12 hectares de área construída, que é 5 alqueires. Suinocultura, até 1000 matrizes. Desde que tenha um responsável de técnico que assine, hoje, se tiver todos os documentos, hoje é online. Então, o que aconteceu no Paraná? Daqui 10 anos, aconteceu num ano. Por isso que o Paraná é um sucesso. Então, não tem grande coisa. Ouvir as pessoas, formar a tua opinião e muita persistência. Isso é ética. Perfeito. A gente está encaminhando agora para o final da nossa fala, então queria mais uma vez agradecer a sua presença, a disponibilidade de tempo. Paula, muito obrigado por estar com a gente. Gabriela também, incrível. Márcio, eu queria que você agora desse uma palavra final, tanto para os nossos estudantes, que são um grande público do nosso podcast, tanto para os nossos profissionais. O que você daria de conselho e faça uma fala final para a gente, por favor. Olha, o conselho é uma coisa fácil. Trabalhe e estude. Trabalhe e estude. O sucesso vem em consequência disso. Trabalhe, estude, respeite os outros, procure ajudar a sociedade, procure encontrar nas pessoas o lado positivo, porque eu sou cheio de defeito, tenho certeza que todos nós somos cheios de defeito, mas procurar em cada pessoa ter um dom. Todo mundo tem um dom. Você poder ir ao máximo fazer com que a pessoa descubra esse dom e que você se descubra. Que quando a gente nasce, Deus dá a cada um de nós uma estrela, uma pequena estrela. Uns vão conseguir transformar essa estrela num sol. E esse sol acaba brilhando sobre toda a sociedade paranaense brasileira. Outros sequer vão conseguir enxergar essa estrela. Então quero que todos descubram essa estrela e que façam essa estrela brilhar sobre Campo Mourão, sobre o Paraná e sobre o Brasil. Muito obrigado, felicidades, estamos juntos. Fique com Deus. Amém, muito obrigado.